E essa história de que o Corinthians pode vender parte de sua arena por R$ 1 bilhão. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre a informação. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, com a missão de deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Um oferecimento de All-in, a casa de apostas esportivas que oferece o melhor bônus do mercado, mais de 500%. Tá bom para você? Para você começar a apostar na All-in é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código bônus para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Por falar em depósito, dos mais tranquilos, você pode fazer via Pix, PicPay, transferência bancária ou a melhor opção que você quiser. Então, venha se divertir comigo na All-in. Quero falar agora sobre o Corinthians e a possibilidade de o Timão faturar R$ 1 bilhão com o seu estádio. Informação trazida pelo jornalista Samir Carvalho nas últimas horas dá conta de que o Corinthians estuda a possibilidade de arrendar 30% da Neoquímica Arena a uma empresa. Existem negociações com alguns interessados e em troca essa empresa que adiantaria R$ 1 bilhão ao Corinthians teria direito à exploração de 30% das receitas com bilheterias e também com camarotes do estádio. Quando essa empresa alcançasse o retorno de 1 bilhão, os 30% a que ela teria direito seriam repassados de volta ao Corinthians. A grande verdade é que seria uma operação de empréstimo, com a vantagem para o Corinthians de juros extremamente convidativos. O Corinthians pagaria pelo juros cerca de apenas 2% ao ano. Vale a lembrança de que a taxa de juros no Brasil é de hoje de 13,75% ao ano. Importante contar que o Corinthians recentemente conseguiu um acordo bem legal com a Caixa em relação ao refinanciamento do estádio. Capacidade que ele tem de faturar com bilheteria já lhe permite pagar com folga o financiamento anual. Inclusive vai sobrar dinheiro. Se essa possibilidade, essa negociação envolvendo o arrendamento da Neoquímica Arena acontecer, com R$ 1 bilhão em caixa, o Corinthians conseguiria pagar uma série de dívidas, equacionar o seu problema com fluxo de caixa e quem sabe até mudar de patamar. Ainda estou tentando a confirmação dessa notícia com dirigentes alvinegros, quem sabe durante o programa do Nicola, a partir das 19 horas, trazemos mais informações. Combinado? Vamos começar falando sobre o Christian Barletta, tá treinando no Corinthians, contratado por R$ 6 milhões, 50% dos direitos econômicos, tá? 30% da Neoquímica Arena por 1 bilhão, meu amigo, é um baita negócio. Vou explicar em detalhes essa história, tá? Maurício Canuto, que história é essa de Mercedes-Benz virar patrocinadora do Corinthians? Vamos lá. Um intermediário chamado... Será que eu posso dizer o nome dele? Bom, mas um intermediário procurou o Corinthians com a intenção de fazer uma parceria entre Corinthians e Mercedes-Benz. A Mercedes, ela garantiria 2 ônibus ao Corinthians, um para o time principal e outro para o time júnior. Os ônibus atuais estão, segundo relatos, bastante envelhecidos, então estão precisando ou de uma baita reforma ou precisam ser trocados. E a Mercedes cederia de graça esses 2 ônibus para o Corinthians. Cada ônibus avaliado entre 2 milhões e 2 milhões e meio, ou seja, o pacote de cessão desses 2 ônibus garantiria ao Corinthians cerca de 5 milhões de reais. Em troca, o Corinthians estamparia o logo da Mercedes em algum pedaço da camisa e ainda cederia um camarote na Neoquímica Arena. O que está pegando hoje? O Corinthians gostaria. O Corinthians topa, mas quer dinheiro também. Especialmente o pessoal do departamento de marketing entende que só pelos 5 milhões do busão não vai valer a pena. Então eles estão tentando colocar alguma grana, vamos ver se desse mato sai coelho, tá bom? Nicola, não faz nenhum sentido a notícia do Corinthians. Que vantagem a empresa vai ter em emprestar para receber até dar o valor? Carlos Vinícius Simão é quem manda a mensagem. Carlão, assim que a gente bater 2.000 pessoas, eu explico em detalhes toda essa questão envolvendo a possibilidade de o Corinthians arrecadar R$ 1 bilhão com repasse de 30% das ações da Neoquímica Arena. Vocês já vão... Vou até trazer desdobramentos dessa informação que o Samir Carvalho trouxe ao longo da quinta-feira. Conversei com um dirigente do Corinthians. É uma operação que está sendo tocada só pelo Duílio Monteiro Alves e que já gerou resistência interna. Já tem gente dentro do Corinthians chateada com a tentativa do Duílio. O Rádio Mandela Digital, boa noite, Nicola. E o Corinthians, novidades de mercado de ambos os times. Vamos lá, Rádio. Ontem surgiu o papo de Allan Kardec, chance nenhuma. Corinthians negou, e um dirigente do Atlético também me contou que o Kardec é o único com essa característica de centroavante, de bom no jogo aéreo. Então, para o Atlético não vale a pena liberá-lo. Descartemos
o Allan Kardec. Também perguntaram sobre Renier. Mandei mensagem para um dos empresários que trabalham com o Juliano Bertolucci. Renier é mais um dos atletas do Juliano. Resposta é que a chance dele vir ao Brasil é 0. E o Vanderlei está dizendo que o like está dado. Bora se iludir com esse timão. Ei, Brasil. O Cassião, 20 metros, também está falando vai Corinthians. Vê aí se o Corinthians tem interesse em Agustin Almendra. Futetop é quem está perguntando. Deixa eu ver essa história aqui, ó. Espera aí. Perguntar para uma fonte corintiana. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Você ouviu falar sobre Agustin Almendra no Corinthians? Almendra no Corinthians. Esse menino é um volante que pertence ao Boca Juniors. Ele surgiu como uma das maiores revelações do futebol argentino, seleção de base, enfim. Só que ele causou tanto, mais tanto fora de campo, que desde fevereiro do ano passado ele não entra em campo. É 1 ano e 1 mês sem jogar. Mesmo sendo considerado um baita craque, um volante dos mais competentes e qualificados do futebol argentino. O vínculo dele com o Boca se encerra agora na metade do ano. E no fim do ano passado, o Ronaldo chegou a ligar para ele, o empresário teve no CT do Cruzeiro, ficou tudo meio encaminhado para ele virar jogador do Cruzeiro. Aí na última hora, em vez de assinar o pré-contrato com o Cruzeiro, ele assina um acordo com o Rayo Vallecano para jogar no time espanhol a partir de julho. O pessoal do Cruzeiro ficou revoltado e aí nos últimos dias surgiu uma nova notícia de que o Rayo havia desistido de fechar com o Almendra. O pessoal tentou retomar as conversas com o Cruzeiro, o pessoal do Almendra, o Cruzeiro disse não. Vocês não têm palavra, não temos interesse em retomar as negociações, então o Almendra está livre no mercado buscando opções, tá? Vou explicar sobre o estádio do Corinthians. Informação é do Samir Carvalho, ele contou hoje à tarde que o Timão está disposto a buscar empresas interessadas em arrendar 30% da Neoquímica Arena. O que essa empresa que arrendasse a Neoquímica Arena teria em troca? Ela colocaria R$1 bilhão nos cofres do Corinthians e durante um período X exploraria 30% das receitas, com bilheteria e camarotes. Seria uma espécie de empréstimo. Uma empresa X vai lá e coloca R$1 bilhão no Corinthians e enquanto esse R$1 bilhão não é devolvido com 30% de bilheteria, o acordo segue em vigência. Se depois de 10 anos, retirando 30% de bilheteria, essa empresa alcançasse esse 1 bilhão, o acordo seria desfeito. É óbvio que teria um juros nesse negócio, o juros combinado ou pretendido pelo Corinthians para que esse negócio avance é hoje de, deixa eu só ver direitinho para trazer a informação correta, de 2% ao ano. Taxa Selic, que é a taxa que regula os juros no Brasil, é de 13,75% ao ano. É um negócio dos sonhos. É um negócio espetacular pro Corinthians, né? O Corinthians coloca R$1 bilhão no caixa, não perde absolutamente nada, embora ceda 30% da sua bilheteria à parceira. Mas com esse 1 bilhão ele consegue quitar o financiamento do estádio, ele consegue bancar boa parte das suas dívidas, alongar dívidas. Tem uma série de dívidas emergenciais, né? Com 1 bilhão você arruma a casa toda, porque você paga as dívidas emergenciais, aquelas que já venceram, você projeta um novo pagamento para dívidas um pouquinho mais extensas, enfim. Alguns anos atrás, se a gente voltar no tempo, o Paulo Nobre conseguiu, com R$200 milhões, colocar a casa do Palmeiras em ordem. Foi um primeiro momento, depois a Leila também colocou bastante dinheiro, mas com esses 200 milhões que o Paulo Nobre tirou do próprio bolso e colocou no Palmeiras, o Palmeiras conseguiu sair de uma situação que era dramática, sem ter dinheiro para pagamento de conta de luz, para um clube saudável. O tempo mudou, hoje as receitas são maiores, mas os gastos também são maiores, as dívidas inclusive, e com esse 1 bilhão o Corinthians entende que poderia avançar. Algumas coisas que são difíceis de entender. Qual seria a grande vantagem da empresa que toparia fechar esse negócio? A exploração do nome, ela não teria direito a explorar o estádio, não, tá? Mas assim, estar junto ao corintiano como uma empresa muito parceira, muito bacana. Mas será que ao custo de 1 bilhão valeria a pena? Fui checar, né, com uma pessoa do Corinthians, uma pessoa da minha confiança, perguntei se ela sabe de alguma coisa sobre isso. Ela disse que é um projeto que está sendo tocado pelo Duílio de forma exclusiva. Eu falei, mas tá bom, mas o Duílio consultou, por exemplo, o André Sanches, consultou membros da diretoria? Não.
É algo que ele está tocando, ele e o pessoal do departamento de marketing. Eu falei, mas isso é real? Isso tem chance de acontecer? Aí o que essa pessoa contou é que o departamento de marketing do Ilho tem esperança de que o negócio aconteça. Se rolar, a tendência é que o Corinthians consiga dar um belo salto do ponto de vista financeiro. Se não rolar, as coisas continuam exatamente como estão, com o estádio mais ou menos resolvido, tá? Então é isso, né, rapaziada? O que vocês acham aí dessa negociação que o Duílio Monteiro tá fazendo em vender 30% da arena do Corinthians? Seria uma boa, né? Rapaziada, não esquece de deixar like, se inscrever no canal, tá bom? E ativar o sininho para estar recebendo as notícias do Corinthians todos os dias. Valeu, forte abraço.